Graça e paz. Aqui é Carlos Rocha, idealizador da Escola Oliver Tree. Que essa aula possa falar profundamente na sua vida, possa ser um divisor de águas na sua vida e possa aumentar e expandir a sua fé. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Reavaliando a vocação. De fato, nós estamos hoje em dias onde a gente quer avançar muito. Quantos querem avançar em várias áreas da sua vida? Né? A gente quer avançar muito, porém a gente não para reavaliar aonde estamos pisando, aonde estamos indo. Tudo que nos é dado como trabalho, a gente quer fazer muito bem, porque somos filhos de Deus e queremos fazer o melhor. Porém, essa frase veio em meu coração e aí eu busquei um texto na minha cabeça, Apocalipse capítulo 2, versículo 5, quando o Senhor Jesus diz assim: lembra-te onde caíste. Eu entendo que ali é uma reavaliação de si mesmo. E aí, o título é Reavaliando a Vocação. E aí, mas eu nem sei qual é a minha vocação. Quantos aqui são filhos de Deus? Quantos aqui são filhos de Deus? Isso já diz que você tem uma vocação. Pronto, eu já posso começar a dar uma aula com base nisso. Porque se você não fosse filho de Deus, você não teria uma vocação. Isso é próprio dos filhos de Deus. Amém? Por isso que a criação geme pela sua manifestação. Amém? E aí, o que eu quero então trazer com vocês aqui? Para que reavaliar? Para aumentar os nossos frutos. Amém? Porque o que o Senhor Jesus procura em você é frutos. Correto? Amém? Estou na Bíblia. E aí nós entendemos uma coisa. Aí eu pensando sobre a questão de reavaliação, eu me vi no texto de Mateus capítulo 3. Vamos lá. Mateus capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Versículo 17 do capítulo 3. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido. Em Marcos está compelido. Depois você vai entender o que significa isso. Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Bom, quando me veio essa frase, reavaliando a vocação, me levou o Senhor nesse texto, me veio esse texto no coração, e aí eu entendi uma coisa, que o Senhor Ele prefere que nós viemos nos concentrar, não no conhecimento. Aí você fala, mas eu estou numa escola, não é isso? Ele prefere que você não se concentre tanto no conhecimento, quanto na renovação moral. Eu vou repetir, o Senhor Ele prefere que você se concentre mais na renovação moral de si mesmo, dos seus valores, do que no conhecimento. E aí eu entendo que aqui nos é descortinado uma coisa que é uma coisa só. O batismo e a tentação é uma coisa só. Talvez você nunca ouviu isso, mas você vai entender o que eu quero dizer. O batismo e a tentação é um fato só. Se você analisar o versículo de maneira muito cuidadosa, você vai ver que diz assim, ó, então ele foi compelido. Em Marcos vai dizer compelido, ou expelido, ou impelido, né? Em Marcos vai dizer isso, e essa é a mesma palavra usada para expulsar os espíritos imundos. Quando se expulsava espíritos imundos foram impelidos. Então, por que esse termo foi usado para Jesus? Logo que ele batizou, ele foi expulso pelo Espírito Santo ao deserto. Então faz parte de uma coisa só, um fato só. São dois fatos distintos, mas que se resumem em um. Por quê? Porque em um, isso é lindo, em um, o Pai demonstra o seu amor. Como é que termina o batismo? Este é meu filho amado. Em um, o Pai demonstra o seu amor. No outro, o Filho demonstra o seu amor pelo Pai, quando diz não para o diabo, mas para si mesmo.
Glória a Deus. Então são dois fatos em um só, aonde o pai revela o seu amor, a sua paixão pelo filho, olha só, e de fato é intensa e desesperadora, a ponto de todo mundo ouvir ele gritando que ele era o filho amado em quem se compraz. Esse é o amor de Deus, extravagante, como cantamos em uns momentos aqui, ousado. E quando Deus ele quer declarar o seu amor por nós, ele não esconde dentro de uma casa, ele não se esconde, ele não faz debaixo das cobertas, ele faz isso declaradamente e com muito barulho. Foi isso que ele fez com Jesus. Só que tem um detalhe, aqui nós vemos o seguinte, são dois fatos, o pai mostra o seu amor, e na outra, o filho mostra o seu amor pelo pai, e nós fomos chamados no meio para sermos testemunhas dessa relação. E aí quando ele diz assim, eu e o pai somos um, eu oro para que eles vejam que eu e o pai somos um, ele estava falando disso, e assim é a vida daquele que teme a Deus, assim como começa, assim vai discorrer toda a vida de Jesus, é uma correlação, o pai declarando para o filho declarando para o pai declarando para o filho, e isso demonstra que assim devemos ser nossa vida. Ora, Deus vai declarar o amor dele por você, ora você vai ser convidado a declarar o amor que você tem pelo Senhor. E quando se trata de você, aleluia, isso é lindo demais, será sozinho, não será algo ovacionado, não será algo com testemunhas, será sozinho. E foi Jesus levado para o deserto, acompanhado dos discípulos, de João Batista, sozinho. Vocês vão entender onde eu vou chegar. E aí, se tratando do batismo, ele chega para João Batista e fala assim, convém que cumpra a justiça. E que tipo de justiça que Jesus está falando? Ele estava falando simplesmente do tabernáculo, né? Porque o caminho do tabernáculo é chamado de caminho da justiça. Jesus havia saído da arca e havia passado por todas as peças, e ele começa novamente a fazer a trajetória do tabernáculo, começando pela bacia de bronze, pela bacia, que era o batismo, e ele diz para João que era assim que deveria começar. Depois de uma grande experiência de o pai o honrar publicamente, ele experimenta aquilo que o Espírito Santo estava fazendo. E aí eu começo a entrar onde eu quero chegar. Quando eu falo de reavaliar a nossa vocação, eu preciso te dizer que ninguém que tem uma vocação, se você de fato tem uma vocação, e eu creio nisso por você, se você não crê, você em algum momento da sua vida, ou hoje ou ontem, ou isso vai acontecer, você vai ter uma experiência com o amor de Deus. É inevitável que você tenha ou já teve uma experiência com o amor de Deus. E quando nós temos uma experiência com o amor de Deus, isso precisa estar carregado dentro da nossa mente. Porque Jesus, ele saiu do batismo carregado com aquela frase na mente: eu sou o filho amado em quem ele se compraz. E aí quando ele chega ao deserto sozinho com o diabo, primeiro sozinho consigo mesmo, e aí a gente abre um parênteses, tem gente que não consegue nem ficar sozinho consigo mesmo, fica em casa sozinho, já liga a TV, já procura uma coisa para fazer, porque não consegue ficar sozinho consigo mesmo. Jesus estava pronto para ficar sozinho consigo mesmo, porque sabia de algo que ele havia experimentado. E aí nós avançamos um pouco mais. O amor de Deus, ele é demonstrado, sabe aonde, irmãos? Nós temos uma ótica muito diferente daquilo que Deus faz na nossa vida. A gente tem uma ideia que o amor de Deus é demonstrado na crise. Você já não requereu isso de Deus ou foi só eu? Senhor, fala que o Senhor me ama, me mostra o seu amor agora, porque agora que eu estou aflito, agora que eu não tenho saída, mostra o teu amor. Mas eu tenho uma notícia para te dizer baseado nesse texto. O amor de Deus é demonstrado nos seus melhores momentos e não nos seus piores momentos. Porque é isso que eu te disse. Nos seus melhores momentos, é Deus falando que te ama. Nos seus piores momentos, aí a bola está contigo. Aí é você que vai dizer para ele que o ama. E aí quando a gente olha para isso, a gente começa a entender, a reavaliar a nossa vocação.
Estamos caminhando debaixo de uma vocação que entendemos que somos e que queremos chegar, e estamos desvirtuados desse conceito básico das Escrituras, que é, quando Deus de fato demonstra o seu amor nos meus melhores momentos. Era o melhor momento da vida de Jesus ser batizado, concorda comigo? Até então ele não teve um melhor momento. Não sei se aquele momento quando ele tinha 12 anos entre os doutores da lei era o melhor momento. Eu não acredito, ali a voz não soou, mas no batismo era sim o seu melhor momento. E ali o Pai revela o amor, mas aí ele vai para o seu pior momento. Porque inferno, o conceito de inferno para as Escrituras, e você vai ver que até alguns teólogos trabalham dessa forma, no entendimento, que inferno é a ausência de Deus. Você concorda comigo? Inferno é a ausência de Deus. E Jesus vai para um lugar que é um tipo do inferno. Ele sai de céu aberto, como diz meu amigo Lucas, ele sai de céu aberto e vai para um inferno, aonde Deus se ausenta para que ele pudesse demonstrar amor pelo Pai. E aí, sabe o que eu vejo uma coisa? Aí aparece o diabo. E aí aparece o diabo nos evangelhos pela primeira vez. E por que aparece o diabo? Porque todo aquele que precisa reavaliar a sua vocação, precisa entender uma coisa: o diabo, ele é real, e ele é um coadjuvante do seu ministério. Concorda comigo? E eu diria, talvez o seu maior promoter. E aí, quando nós precisamos entender isso, quando nós entendemos isso, nós chegamos numa coisa, que ele usa 3 conceitos básicos para atacar você, que está, depois você anota, aliás, depois você lê, está em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17, que o apóstolo João vai dizer assim: não ameis o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque no mundo há concupiscências da carne, número 1, a concupiscências dos olhos, número 2, e a soberba da vida, número 3. São as 3 coisas básicas que Satanás usa para tentar Jesus. E aí eu vejo uma coisa, que ousadia de Satanás, que ousadia, tentar Deus na forma humana. Que ousadia dele chegar até Deus ali na forma humana e tentar. Aí eu digo mesmo para você, que ousadia você sendo portador do Espírito Santo, ele sentar na tua frente para te tentar. E aí você precisa reavaliar de fato a sua vocação, porque na verdade, não é você que está sofrendo muito, ou apanhando muito do seu inimigo. Na verdade, ele está sendo muito ousado em se apresentar até você. Glória a Deus, irmãos, aleluia. E aí nós olhamos para isso, que muita ousadia. E aí ali está o último Adão. Não o segundo, mas o último Adão, conforme Paulo. Porque o primeiro foi levado à tentação, sendo homem querendo ser Deus. Adão, sendo homem, ele foi levado à tentação pelo diabo querendo ser Deus. Enquanto o último Adão, o Senhor Jesus, ele foi levado à tentação sendo Deus, e o diabo dizendo que ele não suportava ser homem. Que incoerência. Mas você sabe que o diabo também, ele não investe aonde não há possibilidade. Concorda comigo? Porque o texto de Hebreus vai me confirmar isso, vai dizer assim: que ele, o Senhor Jesus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Se ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, quanto mais nós. E aí nós olhamos para o texto ainda um pouco mais, falando do diabo. Se sou afligido por Satanás, se você identifica isso é coisa do diabo, já é um outro fator indicativo que você tem uma vocação. Você entendeu o que eu quero dizer?
Se você é afligido por Satanás, isso é um fator indicativo que você tem uma vocação. Porque o diabo ele não vai afligir ou tentar ninguém que não possua uma vocação. E aí, Jesus possuía a vocação de ser o Filho de Deus, de ser aquele que foi enviado para nos restaurar, para nos redimir. E aí nós precisamos estar dispostos com uma coisa: a lidar com o diabo e lidar com a solidão. Lidar com duas coisas: lidar com o diabo e lidar com a solidão. E muitas vezes nós encaramos a solidão como sendo o fator de não propriedade de Deus. E aí nós vemos no deserto, Jesus nos dizendo que a solidão faz parte de um trabalhar de Deus na minha e na sua vida. Haverá momentos que não é que todos te deixaram, é que você precisa ficar na solidão. Porque Jesus não foi a primeira vez no deserto, ele ficou no Getsemane. Ele mesmo disse na ceia que assim era. E aí isso faz parte do trabalhar de Deus. Por isso que você precisa reavaliar a sua vocação, aonde você está caminhando, para que você possa entender essas coisas. Você vai precisar lidar com o diabo, e você vai precisar entender que há momentos que você vai precisar ficar sozinho, para avançar. Glória a Deus. Não será para retroceder, será para avançar. Aleluia. E aí o texto continua. Vamos acompanhar comigo no capítulo 4, no versículo 2 de Mateus. Diz assim, ó: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Segura aí o versículo. Irmãos, para mim um jejum é um mistério. Às vezes alguns amigos e até discípulos perguntam assim: o que é jejum? Para mim é um mistério. E de uma forma resumida, eu entendo que jejum é negação de si mesmo. E aí, eu vejo a tentação como um fator assim, que não é Jesus dizendo não para o diabo. Você pode repetir comigo, porque isso é libertador. Não é Jesus dizendo não para o diabo, mas Jesus dizendo não para si mesmo. Então, quando você jejua, você está buscando um nível maior para dizer não para si mesmo. E quando Jesus dizia assim, ó, não tentarás o Senhor teu Deus, ele não estava dizendo para o diabo, ele estava dizendo para si mesmo. Ele era o Deus em carne ali. Então ele estava dizendo para si mesmo quando ele jejuava. E aí, eu vejo o jejum como um mistério muito poderoso. E se nós temos uma vocação, se de fato você acredita que tem uma vocação, precisamos reavaliar. Ninguém consegue ter uma renovação moral se não jejuar. Às vezes você pode estar sentado aqui e você está lidando com tanta imoralidade na sua vida. Imoralidade, a gente já tem um conceito restrito à sexualidade. Não é, irmãos. A imoralidade é uma questão muito mais ampla dentro das escrituras, dentro da vida do ser humano. Amém? Vocês concordam comigo? Mas a imoralidade não é possível se vencer sem jejum. Porque ser imoral é próprio do ser humano, não é próprio de práticas exteriores. Concordam comigo? Amém? Então, se é a prática interior, eu preciso fazer uma prática interior, que é o jejum. E aí, Jesus está caminhando em direção a um ser que vai pedir a negação, aliás, o sim dele mesmo, e não do ser que estava na sua frente. Ele queria que Jesus dissesse sim para si, e Jesus, sabendo disso, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E o texto avança, capítulo 4, versículo 3. E chegando-se Jesus a ele, o tentador, ele já tem título, só que um título obscuro, né, até esse momento. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Aqui começa a primeira coisa.
ele entra na compulsência da carne. E o que é a compulsência da carne? É o desejo do culto do prazer. É você desejar um culto a si mesmo para promover prazer. Isso é compulsência da carne. E aí quando ele diz para Jesus assim, ó, se tu és o Filho de Deus, o que ele remete? Ele remete à mesma frase que o Pai disse. E você sabe que a maior prova que os filhos de Deus sofrem, pastor Arão, nesses dias, é a crise de não sentir o amor de Deus, porque é a primeira das questionamentos de Satanás no coração dos filhos. Porque é o primeiro questionamento. Se tu és o Filho de Deus, ou seja, se aquilo que ele falou lá é verdade, transforma o quê? Transforma o quê? Mas o que ele transformaria em pão? Aqui Satanás é pego. Essa é para você glorificar a Deus. Aqui Satanás é pego, porque Jesus, ele vai falar isso lá em Lucas capítulo 11, versículo 11. Qual é o pai que dará ao filho pedra quando ele pedir pão? Aí Satanás é pego quando ele diz isso, porque ele diz assim: o pai não me daria pedra, porque ele é pai. Aí ele descobre que era Satanás que estava fazendo ele falar sim para si mesmo. Não é o pai. Não é o pai. E aí, qual é a aplicação disso? Nós achamos que pelo simples fato de receber, é de Deus. Precisamos reavaliar a nossa vocação. O simples fato de receber não significa ser de Deus. E aí ele continua, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E aí, quando essa palavra, se tu és o Filho de Deus, eu leio aqui no texto, eu entendo uma coisa, irmãos. Ele estava tentando desestruturar a identidade de Jesus, a identidade revelada lá pelo Pai no seu melhor momento. Então é no seu pior momento que Satanás vai mexer na sua identidade, e aí a sua vocação vai ficar meio que abalada. É nesse momento que você vai ter que dizer para si mesmo: ele me disse que me ama e o seu amor é extravagante. É dessa forma que caminhamos. E aí você deve estar aí sentado e fazendo uma pergunta que eu faria se estivesse aí: mas como que eu descubro a minha vocação? É até um pouco estranho, mas eu vou falar para você: está na boca de Deus e na boca do diabo. Está na boca de Deus, tu és o Filho de Deus, e está na boca do diabo, se tu és o Filho de Deus. A tua vocação está primeiramente na boca de Deus, mas o diabo só vai repeti-la para tentar trazer dúvida. Lembra das coisas das quais você tem queimado o coração, mas tem sentido dúvida se é para avançar ou não. Estava na boca de Deus e entrou na boca do diabo para te causar dúvida. Vocês estão me entendendo nessa noite? Amém? E aí, eu entendo uma coisa: quando eu falo de propósito, eu vejo muitos pregadores e muitos irmãos falando de propósito, e eu amo isso, irmão. Mas você sabe de uma coisa, eu comecei a pensar nisso, eu falei: propósito, será que nós não estamos olhando demais para propósito? E aí, me veio o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 2, era o texto até da célula, pastor Paulo, do estudo da célula, e nós lemos esse texto, e aí, na conversa com os irmãos ali, eu falei: olha só como diz o capítulo 12, versículo 2 de Hebreus: olhando, em algumas traduções está olhando fixamente, ou seja, não te dá a possibilidade de se olhar para nenhum dos lados, fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Aqui eu entendo, por que a gente está olhando tanto para propósito? Será que se não olhar mais para ele, eu não vou descobrir o meu propósito? Eu não vou descobrir a minha vocação?
Então estamos querendo tanto descobrir sobre o propósito, ouvir sobre o propósito, e simplesmente o texto puramente está nos dizendo, como diz no direito, o texto da lei seca está nos dizendo, olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Amém? E se é para olhar para Ele, é para olhar para Ele da maneira certa. E aí eu vejo na vida de Pedro que ele descobriu a sua chamada olhando para Jesus. No dia que ele viu Jesus andando sobre as águas, parecendo um fantasma, ele disse assim, permita com que eu vá também sobre as águas. E Jesus disse, venha. Naquele dia ele teve uma experiência que Jesus era o Filho de Deus. E aí essa experiência foi questionada dias depois, quando Jesus chega entre os discípulos e pergunta assim, quem dizem que eu sou? Aí os discípulos começam a falar assim, uns dizem que você é Elias, outros dizem João Batista, Jeremias, estão falando até que você é o profeta. Aí ele sai da pergunta macro e vai para uma pergunta mais íntima, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí é o silêncio, porque aí falar quem Jesus é, não é uma tarefa fácil, mas aí tinha um lá que falou, qual? Aquele que havia tido a experiência dias atrás, andando sobre as águas e visto que ele era o Filho. Aí ele disse, tu és o Filho de Deus. Aí Jesus já traz uma revelação do quê? Da vocação de Pedro. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que era ele mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja. Aleluia. E aí o que eu entendo? Se você foca em descobrir quem é Jesus, Ollaston, Ele descobre quem é você. Aleluia. Então quando nós estamos tão desesperados em saber propósito, e a Bíblia está nos dizendo que não é esse o foco. É interessante, é legal, né? Mas esse não é o foco é descobrir quem Ele é. E Paulo vai chamar de mistério de Deus. Paulo vai falar assim, eu não consigo descrever esse cara, ele é um mistério de Deus. Como é que pode? Deus se fez carne, foi visto nos anjos, pregado aos gentios, criado no mundo e recebido na glória. Esse é o mistério da piedade, ele fala. E aí nós precisamos reavaliar a nossa vocação. E aí quando eu falo de vocação e de identidade, eu vejo que Satanás está empenhado em destruir isso. Ele tentou fazer isso na descendência de Jesus, anos atrás, na vida de Judá. Quando Judá, ele comete o erro lá com Tamar, pensando ser uma prostituta, o que ela pede para ele? Ela pede o anel, ela pede o lençol, ela pede o cajado. Em outro momento a gente explica sobre cada um dos elementos. Mas resumindo, Judá entrega a sua identidade. Ele deixa a sua identidade por um prazer. E aí nós vemos o seguinte, que Satanás estava empenhado lá atrás, e ele continua empenhado nisso. E aí continua o texto. Aqui, isso daqui, quando eu li isso daqui, irmãos, eu confesso que eu tremi dentro de mim. Olha só o versículo, vamos ler o versículo 5. No versículo 4 ele vai dizer, nem só de pão viverá o homem, né? Porque procede nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Só abrindo um parênteses aqui para a gente avançar. Essa palavra que sai da boca de Deus, a gente pensa que é a Bíblia, que é o livro. Não é. Se você pegar a palavra aqui no texto original, não está logos. Se tivesse logos, aí seria a Bíblia Sagrada. Mas está rema. E rema, os pregadores sabem aí, né, que é a palavra revelada. Amém? Então o que te alimenta não é ler a Bíblia, é você retirar os remas diariamente dela. Estão me entendendo? E Jesus estava dizendo isso. E aí, quando nós avançamos, nós encontramos o versículo 5. Então o diabo transportou. Repita essa palavra comigo. Transportou. Até onde? Até a cidade santa. E colocou sobre o pináculo do templo. Muito sugestivo, Satanás. Muito sagaz e esperto. Aqui ele tenta a concupiscência dos olhos. O que é a concupiscência dos olhos? É a vida na perspectiva da aparência humana. Concupiscências dos olhos é a vida na perspectiva da aparência humana. Ou seja, caminhar sem fé, apenas pela vista. Quando que você foi exigido
nos últimos dias a viver por fé. Reavalie isso. Mas eu não precisei. Que? Nunca diga isso. Se você não está precisando viver pela fé, irmão, existe algum problema. Tudo bem, mas eu estou abastado de recursos. Não estamos falando disso. Se não houve nenhum momento nos últimos dias que você não precisou de fé, não precisou viver, literalmente viver pela fé, e quando a gente ouve a palavra viver pela fé, a gente atribui simplesmente a dificuldade financeira. E eu acho que isso daí é a coisa muito pequena no que diz respeito a viver pela fé. Viver pela fé é muito mais do que isso. E nós não vamos nos prender nisso. Mas nos últimos dias, quando você foi exigido a viver pela fé? Se não foi exigido a viver pela fé, alguma coisa está errada. Porque Abacuque diz assim: o justo viverá pela fé. Porque é a única maneira de Deus se agradar em ti, vivendo pela fé. E aí quando eu disse a vocês que esse versículo me fez tremer, porque ele pegou quem e levou para o pináculo do templo em Jerusalém. Quem que o diabo pegou? Jesus, irmão. E você sabe que essa palavra que transportou significa? Significa eu fazer isso daqui, ó. Eu tirar, aí você vai falar, mas isso é básico de português. Eu tirar essa garrafa de água daqui e colocar aqui. O que está entre o espaço entre essa mesa e essa outra mesa? Vamos dizer aqui um abismo, né? Ou um processo. Quando o diabo pega Jesus, não é eu nem você, mas ele pega Jesus e transporta para o pináculo do templo, o que ele está fazendo com Jesus? Quebrando um processo. Vocês estão aí, irmãos? A palavra transportar aqui até o pináculo do templo, até o lugar sagrado, é o diabo influenciando Jesus de que há possibilidade de se quebrar processo e chegar até o sagrado, quebrando um processo, sendo até apenas transportado. E aí quando o pastor Arão disse assim, ó, sobre ser provado, sobre ser aprovado, eu entendo muito bem disso, porque eu tive que sentir na pele, e ainda sinto, o processo. E muitas vezes quis ser transportado, pastor Arão, quis ser transportado para onde eu entendia que Deus queria que eu tivesse. Mas eu disse esses dias para minha esposa, se há 5 anos atrás, ou vamos reduzir um pouco mais o processo para ficar mais feio o negócio, há 3 anos atrás, se eu tivesse nessa condição aqui falando para vocês, eu iria considerar que fui transportado, porque não passei por o processo para estar aqui. Quantos aqui estão me entendendo? Reavalie a sua vocação. Você está sendo transportado ou você está de fato se envolvendo com o processo e dizendo: Deus, conduza-me no processo. Conduza-me no processo. E aí o pináculo vai nos dizer uma coisa curiosíssima. Os profetas diziam, os comentários bíblicos judaicos, os comentários judaicos, aliás, diziam que o Messias, que era o Messias, ele um dia da sua vida, ele pisaria no pináculo do templo. O que o diabo faz? Já que você não está acreditando por mim, se tu és o filho de Deus ou não, essa não pegou? Vem cá, deixa eu te ajudar a cumprir a profecia. E deixa eu te ajudar a cumprir a profecia dentro do plano de Deus. Isso me estremeceu, cara. Por quê? Eu vejo uma possibilidade do diabo me colocar, ministerialmente falando, se eu não respeitar o processo, aonde eu creio que Deus quer me colocar. Entendam algo que o Carlos está dizendo. Qual foi a queda de Lúcifer? Ele quis ser igual a Deus. A grande sina de Lúcifer
é querer ser Deus. Deus quer te levar para um lugar, mas Deus tem um processo. Como o diabo quer ser Deus, ele também quer te pular, mas sem passar pelo processo. E aí a gente entende uma coisa, que Satanás também atua nesse ambiente. Aí você fala, dentro da igreja? Claro que sim. É só você abrir essa porta. E aí, quando eu falo em reavaliar a vocação, foi citado pelo pastor aqui sobre Davi. Irmão, se tem um cara que poderia ser transportado, era Davi. Pensa comigo, ele tinha todas as justificativas. Saul era um rei rejeitado por Deus. Sim, como o pastor Arão disse, ele foi um rei humilde, simples, por isso foi ungido. Mas ele caiu, ele fez aquilo que não deveria ser feito. E ele chegou no ápice da sua queda, a ponto de ser rejeitado por Deus. E aí pensa comigo, um cara que está rejeitado por Deus, e eu com uma palavra de assumir o lugar dele. E o pior de tudo, eu tenho a possibilidade de matar ele 2 vezes. E aí, já nos foi revelado nessa noite. Quando o teu líder estiver na tua mão, uma ou 2 vezes, o que você vai fazer? E pensa numa coisa, não pensa que você não vai ter essa façanha. Davi teve. Você tem uma palavra, você carrega uma palavra, e essa palavra está numa ansiedade pelo céu, se assim posso dizer, para cumprir, mas numa ambição para se cumprir também pelo inferno, mas antes da hora. Quantos estão me entendendo nessa noite? Então, quando eu iniciei dizendo que o diabo ele é o seu coadjuvante, é um coadjuvante fiel, porque ele até pega na sua mão para te ajudar a cumprir a profecia. Eu falei para vocês que vocês tinham que segurar aí, né? Meu Deus, você sabe que isso me chacoalhou antes, reavaliando a minha vocação. E aí eu continuo o texto assim, versículo 6. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, ele insiste novamente nessa questão, lança-te daqui abaixo. Aqui ele entra no ápice do engano. Aqui o diabo ele pega a Bíblia, irmão. Aí ele pega a Bíblia e fala assim, ó, vamos fazer um negócio agora, vamos fechar a conta agora. Está escrito. Essa palavra no coração de um filho de Deus, irmão, é uma coisa maravilhosa. Citar as escrituras. Quantas vezes a gente chega num culto e o pastor às vezes não citou um texto da Bíblia, a gente fala assim, não citou a Bíblia. A gente fica bravo. E aí eu tenho essa notícia para você. O diabo citou também. E aí? Com quem que você fica? Com quem tem o Espírito? Ou com o diabo que pode citar para você? Com uma hermenêutica errada. E aí ele diz assim, ó, está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Ou seja, ele fala assim, você tem até anjo, que eu sei, dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Aqui ele começa a entrar ele vai fechar a conta, vai falar assim, Jesus, já que você não foi pego na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida, você vai ser pego. Na soberba da vida, tu és o Filho de Deus, e está escrito ao seu respeito. Irmão, como que é maravilhoso saber quem nós somos e ainda ouvir texto bíblico dizendo ao nosso respeito. Essa promessa para você, e você fica, meu Deus. E aqui está o cuidado, porque o mesmo texto vai dizer o seguinte, aqui não está no texto de Mateus, mas se eu não me engano, não sei, não me lembro se é Lucas ou no texto de Marcos, está usando a mesma palavra,
transportou ao monte. Transportou, está dizendo aqui, desculpa, é no versículo 8, que novamente transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos desse mundo e a glória deles. E aqui, desculpa, o texto aqui ele vai concluir, na verdade, o texto que ele estava na Cidade Santa, citando as Escrituras, falando ainda que havia anjos ao favor dele. E quando nós vemos isso, ele mexe com Jesus naquilo que Jesus mais ama, que era a lei do Pai. E aqui eu chamo você a uma reavaliação, antes da gente ir no texto que eu avancei antes da hora. Uma reavaliação. Como nós estamos lendo as Escrituras? Como estamos mencionando o está escrito? Porque o está escrito, olha só que interessante, ele não começa sendo ao seu favor. Você vai começar a ler a Bíblia diferente se você ler dessa forma. O que está escrito nas Escrituras não começa ao seu favor. Estão me entendendo? Se você compreender isso, você vai conseguir de fato interpretar as Escrituras diferente daquilo que Satanás está tentando fazer Jesus interpretar. Porque ele começa fazendo Jesus interpretar ao favor dele. As Escrituras de fato têm muito mais promessas ao nosso favor do que contra. Amém? Porém, ela não vai começar sendo ao seu favor. Aí você fala, mas com que base você diz nisso? Como é que Jesus ele vai chamar os discípulos para segui-lo? Ele vai falar assim, me sigam, pois eu tenho bênçãos para vocês? Não. Como é que ele começa dizendo? Negue-se a si mesmo. Ou seja, a capa das Escrituras, você já abre ela dizendo para você, seu miserável, pobre, segue nu. Aí se você avança, logicamente que você vai terminar ela dizendo, você é filho, comprado, lavado pelo sangue do Cordeiro, e há um trono te esperando para que você possa sentar. Percebe que essa maneira de interpretar as Escrituras, qualquer outra forma, me parece que não é de Deus. Estão me entendendo? Com base na tentação. Aí, para concluir, irmãos, esses 10 minutos que me restam, vamos lá. Glória a Deus, irmãos. Está sendo alimentado pelo Espírito? Amém? Está sendo libertador? Amém? Porque é assim que tem que ser. Amém? Aí no versículo 7, Jesus ele vai responder. Ele responde também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque aí não tem como você, isso já é básico de qualquer crente, não tem como você lidar com as Escrituras na sua heresia, se não sobrepujar ou não se colocar as próprias Escrituras. Então as Escrituras é as únicas que podem lidar com as Escrituras. Não é o nosso achismo e não é as nossas colocações. É as Escrituras que lidam com as Escrituras. Estão me entendendo? E aí ele responde, está escrito. Versículo 8, novamente o transportou. Olha, o texto é muito revelador. Novamente o transportou, ou seja, novamente ele faz aquilo que eu disse a vocês. Ele quebra um processo novamente com Jesus. Ele coloca ele aonde? Em um monte alto. E onde era provavelmente esse monte alto? Se ele estava em Jerusalém, provavelmente é o Monte Sião, que é o monte mais alto de Jerusalém, 800 metros geograficamente falando. Então ele coloca ele nesse monte e mostra todos os reinos do mundo. E olha só, ele dá uma visão para Jesus. Quem quer ter visão? Quem quer ter visão? Agora, qual que é o princípio da visão? Isaías capítulo 6. O princípio da visão é: primeiro eu vejo Deus quem é, e quando eu vejo quem Ele é, eu vejo quem eu sou. Esse é o princípio básico de visões. Qualquer tipo de visão, pastora Deise, que lhe for apresentada dentro da intercessão, esse é o princípio básico. Se não revelar quem Deus é, e não revelar a situação que estou,
não dá para avançar aí, como visão. Mas aqui a visão é diferente. Aqui a visão, ele mostra todos os reinos do mundo, e o que ele fala? Pode ser seu. Ou seja, tudo isso é para você. O princípio da visão primeiro vai revelar quem Deus é, mexe com quem você é, e depois vai dizer em quem você pode se tornar, ou o que você pode receber. Estão me entendendo nessa noite? Mas aqui começa o inverso. Satanás começa ao inverso trabalhar com Jesus. E ele diz, todos os reinos do mundo, isso é fascinante, cara. A glória deles. Se fazer o quê? Tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Aqui ele tira a capa e revela quem ele é. Quando o diabo vai falar com você sobre adoração, ele já está disposto a falar quem ele é. Ele já não está mais querendo parecer em outra figura. Quando ele vai mexer com a tua adoração, ele já revela quem ele é. E o que é a nossa adoração? Os nossos louvores e as nossas ofertas. Quando ele vai mexer com a sua adoração, aí ele vai revelar, ele vai declarar quem ele é. Precisamos reavaliar nossa vocação. A quem estamos adorando? Estamos fazendo o que fazemos? Por qual motivação? O Espírito de Deus está aqui, amém, irmãos? Glória a Deus. E aí, nós entendemos que ele tenta na última coisa, a soberba da vida. O que é a soberba da vida? Tudo que me faz sentir no nível de um Deus. A soberba da vida é tudo aquilo que me fizer sentir no nível de um Deus. E é o que o diabo propôs para ele, ou seja, se você me adorar, eu vou te colocar você num nível de um Deus. Toda proposta cristã, que te coloca numa cadeira, fazendo Deus ser o seu serviçal, nada mais é do que soberba da vida. Será que Deus tem uma vocação já escrita para mim? Ou será que eu vou fazer a minha vocação e Ele vai patrocinar? Vocês estão me entendendo? Nós, quando entendemos para que Deus nos chamou, nós vamos até o Senhor carregado de soberba da vida, irmão. Eu já fui assim. Ou tenho toda a possibilidade de retornar assim. Como que você vai na soberba da vida até o Senhor? Senhor, patrocina o meu chamado. Se o Senhor chamou mesmo, abre essa porta. Se o Senhor chamou mesmo, me dá condições de gravar esse CD. Se o Senhor chamou mesmo, me dá condições de escrever esse livro. Se o Senhor chamou mesmo, faça isso. Se o Senhor me chamou mesmo, me unja. Se o Senhor me chamou mesmo, soberba da vida, irmão, é pegar Deus e falar assim, ó, vem cá patrocinar aquilo que eu acredito que o Senhor escreveu a meu respeito. E aí, Jesus não entra nessa, irmão. Jesus não entra nessa. O que ele diz? Vai-te, Satanás. Ou seja, eu sei quem está falando. Porque o mais interessado em cumprir qualquer vocação não sou eu, é Ele. As coisas hoje aqui, irmãos, quem está perto de nós sabe, acontece naturalmente. Alguém esses dias me perguntou, como é que você consegue pagar o aluguel? Como é que você consegue dar oferta para quem vem ministrar no louvor, para quem vem pregar? Como é que você consegue levar alguém para jantar? Como é que você consegue? Eu falei, eu não consigo. Eu não consigo. Porque a vocação é dele. Os amigos que estão perto sabem disso. Eu nunca pedi nada para ninguém. Nunca pedi. Porque a partir do momento que eu pedi, eu vou estar dizendo, venha patrocinar aquilo que eu acredito que Deus deu para mim, ou aquilo que Ele escreveu a meu respeito. Não é para ser assim, irmãos. Reavalie a sua vocação. Quando você entender que a sua vocação vai além da sua mente, ela já está numa mente muito superior, do qual já arquitetou tudo, você vai entender que tudo já está patrocinado. Você não precisa trazer Deus para patrocinar e dizer, vem patrocinar, senão eu não acredito que o Senhor me chamou.
Mas a misericórdia nos alcançou nessa noite. Aleluia! A misericórdia nos alcançou. E aí nós entendemos o seguinte: ele tenta da forma mais absurda que eu chamo. Ele tenta Jesus na relação com Deus. Você falar daquilo que eu como, tudo bem. Você falar daquilo que eu sou, tudo bem. Você falar daquilo que eu posso fazer para Deus, tudo bem. Mas você falar da minha adoração com Ele, aí você está sendo muito ousado demais. Essa foi a ousadia de Satanás. Por isso que Jesus, ele pega e também revela quem é. Por isso que a palavra Satanás aparece só no versículo 10, para dizer assim, agora eu vou te revelar, porque você chegou num ponto que eu não admito, mexer na minha adoração para com o meu Deus. E aí eu concluo com isso. Reavalie a sua vocação. Reavalie a sua vocação em todos esses aspectos. Que você possa fazer como o pastor Arão disse. Você engoliu. Como é que é o processo, pastor? Engoliu, mastigou, remoeu, dá uma rotadinha e volta. Se você não crê, eu creio por você que você tem uma vocação. Porque se não fosse assim, você não estaria sendo chamado para reavaliar isso. E quando eu falo de vocação, muitos aqui estão recebendo vocação do Senhor para terem recursos financeiros nas mãos. Muitos aqui estão recebendo vocação do Senhor para abrir negócios. E eu não, porque a gente entende vocação somente com relação à igreja do Senhor. Eu entendo que a igreja do Senhor é muito mais do que isso, irmão. A igreja do Senhor, ela avança em todos os aspectos da vida humana. Por isso a sua vocação está aqui dentro, aleluia. E está sendo reavaliada nessa noite pelo Espírito de Deus. Amém? Você pode ficar de pé, para a gente só agradecer ao Senhor por esse momento.